Muito obrigado, viu, Max? Presidente, primeira-dama, a Gabi, que nos convidou, o Celestino, que é um amigo que eu ganhei de fato, um amigo irmão, costuma dizer, que de fato a gente se sente. É engraçado, né? Os eventos médicos são mais frios. Eu tive a oportunidade de aprender muito aqui. A gente estuda muito na área acadêmica, eu sou professor, a gente tem uma preocupação nata na academia da parte técnica. E você me deu a oportunidade de ouvir duas pessoas que eu não as conheci, que para mim gerou bastante aprendizado. E por último, quando você foi me apresentar e falou do acolhimento, né, que você sentiu quando a gente se conheceu, me faz pensar um desafio que a gente tem tido. Hoje eu sou chefe do departamento de radiologia da Faculdade de Medicina aqui da UFG, e o meio acadêmico, como eu disse, ele se preocupa muito com o ensino médico, mas pouco com a educação. E o desafio hoje que a gente, eu acho que eu nem sou tão velho assim, pelo contrário, mas nas novas gerações que têm ingressado na Faculdade de Medicina, o desafio nosso hoje, muito mais do que o ensino, é a educação, quer dizer, mostrar essa empatia, o acolhimento. E foi muito importante eu ter a oportunidade de estar aqui hoje, porque eu acho que isso reforçou um pouquinho na sua fala e na fala das duas colegas esse desafio que a gente tem. Então, meu nome é Renato, né, já fui apresentado, tem um pointerzinho aqui. Vou ser breve. A minha formação é médica, mas eu também atuo na parte de gestão, sou pós-graduado na Fundação Dom Cabral em gestão de negócios, tenho graduação e pós-graduação na parte médica, fiz um fellow nos Estados Unidos, meu mestrado também é na parte acadêmica, e o que eu vou trazer para vocês aqui em relação ao Novembro Azul e Outubro Rosa, e acho que foi muito pertinente você juntar os dois temas, é a importância do diagnóstico. A gente não trata sem um diagnóstico correto. E o tratamento espiritual, como foi colocado, a alma, tudo isso é muito relevante. Inclusive já tem estudos demonstrando que a fé melhora os resultados terapêuticos, inclusive de doenças graves como o câncer. Mas eu sempre gosto de enfatizar a importância de um diagnóstico correto. E aí eu começo com esse vídeo, não sei se dá para... Você clica para mim, por favor, em cima do vídeo, era para ser um... Tem áudio? A gente consegue... Tá, se não tiver não tem problema, mas esse é um vídeo que foi publicado agora, tem a legenda, eu acho que eu não preciso, mas é um vídeo publicado recentemente em redes sociais, desvalorizando a importância do Outubro Azul, colocando que não existe câncer de mama, que o câncer de mama é uma inversão da mídia, ou que é uma pegada comercial para que façam mais exames, ou que a indústria farmacêutica, isso, colocando que o câncer é uma inflamação e tudo mais. E a gente vê maluquices como essas ganhando hoje uma relevância, as pessoas reverberando informações equivocadas, e aí só quem já teve um câncer de mama sabe a importância que é um diagnóstico precoce, porque é uma doença gravíssima, mas que quando diagnosticada de forma precoce, tratada de forma adequada, tem resultados maravilhosos. Então, o que eu estou aqui para dizer para vocês é que nós precisamos de informação. E a informação, apesar de estar disponível, porque a internet, redes sociais e tudo mais, ela precisa ser qualificada. Tem muita porcaria, tem muita informação inadequada. Infelizmente, isso é um desserviço. Aquela pessoa que estava falando é médica, ela tem um CRM. E vejam a importância que nós temos, o cuidado que nós temos que ter. Então, eu como médico, radiologista, vou fazer uma fala bem rápida, até porque eu acho que os que me precederam foram muito felizes, engajaram muito no tema, mas o que eu quero focar com vocês aqui
é que o câncer de mama é um câncer extremamente prevalente. Ele é muito frequente. Então, na proporção de 1 para 10 mulheres vão ter câncer de mama. O câncer de próstata, que eu vou falar em seguida, é tão frequente que praticamente quem quiser viver muito vai ter câncer de próstata. Não necessariamente vai morrer do câncer de próstata. Pode morrer com ele, mas não dele. Então, são doenças extremamente frequentes e que têm como características terem métodos de rastreamento disponíveis. O que é um método de rastreamento diagnóstico? É um exame que tem que ser fácil de ser feito, tem que ser barato para ser acessível, porque não adianta um método de rastreamento que seja caríssimo, porque ele não vai ter abrangência populacional. Às vezes você que tem condição pode ser atendido, mas não atende população. Então, por característica, essas duas neoplasias super frequentes, elas têm métodos diagnósticos de rastreio que permitem o diagnóstico precoce e que, por sua vez, permitem tratamentos extremamente eficazes, curativos. E qual que é o exame padrão ouro para o câncer? Eu não sei se o pointer não está funcionando, mas... está aqui, perdão. Qual que é o exame padrão ouro para o câncer de mama? É a mamografia. Ah, Renato, mas a minha médica me indicou fazer ultrassom, a minha médica me indicou fazer uma ressonância, são exames complementares. O método de rastreamento, e foi muito bacana a colocação da primeira palestrante, que inclusive se tornou, eu cheguei a fazer um exame e não foi positivo. Então, a mamografia é o método padrão ouro, é um método que tem que ser indicado para toda mulher acima dos 40 anos de idade. Porque é através dela que a gente realmente vai ter a possibilidade de fazer o rastreamento. A ressonância é importante, é super importante. Tem situações que a mamografia vai identificar uma alteração, que você não sabe se essa alteração é um câncer ou não. E aí a ressonância vai ser o exame mais específico. Específica é a capacidade de identificar qual a patologia. Sensível é a capacidade de identificar a patologia. Então veja que o exame, não tem exame melhor, é o exame melhor indicado. E para rastreamento tem que ser sensível, tem que ter uma capacidade de identificar praticamente em todo mundo. Muito bem, então esse é o recado, a mamografia é o exame padrão ouro. Existem outros métodos diagnósticos, são complementares, mas de novo, eles não substituem a mamografia. Por exemplo, pacientes mais jovens, que têm uma mama muito densa, a mamografia, ela pode e deve ser complementada com a ultrassonografia. Pacientes mais idosas, que têm uma maior lipossubstituição do tecido glandular mamário, elas vão ter uma acurácia maior com a mamografia e muitas vezes não vão precisar fazer o ultrassom como complemento. Mas as pacientes mais jovens precisam desse complemento e aí o médico que estiver acompanhando vai indicar. Mas o padrão ouro é a mamografia como rastreamento, assim como o autoexame e a consulta com o ginecologista ou com o mastologista ou com o médico de família, porque essa consulta ela permite esse acompanhamento evolutivo, tá bom? Também foi colocado pela colega que me antecedeu que o câncer habitualmente não dói, e é isso mesmo. Os sinais mais importantes, sintomas mais importantes para uma suspeita de câncer de mama é a presença de nodulação, a saída de secreção pelo ducto mamário. Dor não é um sinal e um sintoma importante. Mas vejam, na medicina e na vida, a medicina não é uma ciência matemática, não é uma ciência exata. Então, nós sabemos, e vocês mulheres são mais cuidadosas do que nós homens, vocês sabem aquilo que chama a atenção. Outro dia o seu pai me ligou e começou a me contar uma história, e aí depois até liguei para ele, repensei e falei, mas o senhor achou que está diferente? Quer dizer, a gente sabe e a gente precisa valorizar esses sinais. Então eu acho que isso também é um dado subjetivo muito importante.
De novo, estou sendo repetitivo, a detecção do CA de mama em fases iniciais aumenta significativamente as chances de cura e permite tratamentos curativos. Então, isso é muito importante, fazer o diagnóstico na hora certa. Não negligenciar aqueles sinais e sintomas que chamam a atenção. E aí, sempre que eu dou alguma aula, as pessoas me perguntam: Renato, o que é que tem de novo? O que tem de novo no momento é a inteligência artificial, não substituindo o médico radiologista, mas melhorando a acurácia como uma ferramenta de apoio para que a gente consiga usar a tecnologia para melhorar a qualidade do laudo. Isso é, eu consigo, junto com a máquina, junto com o machine learning, com a inteligência artificial, melhorar a minha capacidade de ler aquele exame, portanto, de detectar aquelas alterações. Bom, autocuidado, autoexame, rotina. É importante o acompanhamento. Não é fazer o autoexame hoje, não fazer nunca mais. É rotina. O que permite a gente fazer diagnóstico precoce é a evolução, é o acompanhamento. Você só conhece o seu corpo se você estiver se examinando com frequência. As taxas de mortalidade, elas são mais elevadas em mulheres de idade mais avançada. A mortalidade proporcional é maior no grupo entre 50 e 70 anos, que corresponde a cerca de 45% da totalidade dos óbitos por esse tipo de câncer. Então aqui são informações de prevalência, são informações epidemiológicas que não necessariamente é o que se repete na individualidade. Mas a gente conhecendo o comportamento de um todo, é mais fácil da gente compreender e valorizar os sinais e sintomas de cada um. Antes de passar para o CA de próstata, e aí ainda no mês de outubro, né, a Gabriela, a hora que eu cheguei, falou: fala um pouquinho do CA de mama em homens. Como é que é isso? Existe o CA de mama em homens? Existe. Ele é bem menos prevalente, ele corresponde a cerca de 1% dos casos de CA de mama. Então, a cada 100 pacientes com CA de mama, apenas um é do sexo masculino. Por isso, a maior ênfase, por isso, como a gente está falando aqui de medicina populacional, a gente fala muito da mulher no câncer de mama, mas o homem também tem que se cuidar. Renata, eu preciso fazer mamografia? Não. Você não precisa fazer mamografia com método de rastreio, porque esse é um câncer bem menos frequente. Mas eu preciso saber, eu preciso conhecer de novo a importância da informação, quais são os sinais e sintomas. E os sinais e os sintomas são os mesmos da mulher. São nódulos, processo inflamatório na mama, então vermelhidão na pele, aquele aspecto da pele em casca de laranja, aquela pele que fica parecendo uma casca de laranja mesmo, avermelhada, mais áspera, presença de secreção, você drena a secreção pela auréola, inclusive no homem. E, eu acho que eu falei, mas repetindo, o principal sintoma que é o nódulo, a massa, a lesão expansiva. Então você palpar alguma coisa diferente. Então o homem também deve ter essa informação e deve ter esse cuidado. Bom, passando um pouquinho para o Novembro Azul, que também tem uma relevância muito grande. O CA de próstata é muito frequente e com o envelhecimento da população, gente, cada vez mais frequente. Há uns anos atrás, as pessoas morriam com 40, com 50 anos. Hoje, a pessoa de 80 anos é ativa, é jovem. A pessoa de 70 anos está no auge da carreira profissional, produtiva. Então, nós estamos envelhecendo. Isso é uma bênção. Por outro lado, tem efeitos colaterais, que são essas doenças degenerativas, as doenças oncológicas cada vez mais prevalentes. E não é porque está tendo mais câncer, é porque a gente está vivendo mais. E nesse sentido, nós temos alguns métodos diagnósticos que são muito relevantes, e o ultrassom é um deles. O toque retal e o PSA, que é o exame de sangue, são super relevantes, assim como o autocuidado, assim como a consulta da paciente no ginecologista. Mas aqui falando da propedêutica diagnóstica, dos exames de imagem, o ultrassom e a ressonância são fundamentais. A ressonância
ela tem ganhado uma importância tão grande que há um tempo atrás você fazia um ultrassom, fazia o toque, fazia o exame de PSA e percebia uma alteração, e a biópsia transretal, que é uma punção, é tirar o fragmento e mandar para o anatomopatológico, mandar para o patologista avaliar, era o exame padrão ouro. Hoje a ressonância 3 Tesla multiparamétrica de próstata, ela já tem uma acurácia maior do que a biópsia. Você imagina o que eu estou falando, sem risco de infecção, sem risco de sangramento, sem a dor, sem o risco da anestesia, dos efeitos colaterais do procedimento invasivo. Hoje, com a ressonância magnética 3 Tesla, a gente tem isso em Goiânia. Não é, não, então tem que ir lá nos Estados Unidos. Não, nós temos essa tecnologia disponível aqui em Goiânia. A gente tem uma acurácia maior do que a própria biópsia. Então veja como a gente tem avançado do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de tecnologia, que são exemplos da ressonância de próstata, essa ressonância 3 Tesla, mostrando que ela tem uma acurácia maior do que a própria punção. Então, de novo, assim como o câncer de mama, a detecção precoce do câncer de próstata é crucial para o tratamento, para o sucesso, para o prognóstico, que é a evolução dessa patologia. É muito importante que os homens superem os tabus, essas bobagens, essas ignorâncias. A gente precisa se cuidar. Que coisa mais esdrúxula. Nos dias de hoje eu estou preocupado se eu vou passar por um exame de toque. Eu preciso me cuidar, gente. Não existe. E aí eu acho que as mulheres estão muito na nossa frente. A gente trabalha... o radiologista atualmente não atende diretamente o paciente. A gente trabalha muito como um assessor, como um staff dos médicos urologistas, dos colegas, dos médicos assistentes, o médico que de fato atende o consultório. E a gente faz como se fosse uma espécie de consultoria para acompanhar esses exames, escolher a melhor forma de diagnosticar e tratar. E realmente, essa parceria entre as especialidades tem mostrado um avanço terapêutico muito grande. Então, quando a gente trabalhava sozinho, isolado, sabia tudo, a gente não tinha resultados tão bons quanto essa evolução dos trabalhos em equipe, da multidisciplinaridade. Então, isso, em conjunto com os avanços tecnológicos, vem possibilitando cada vez mais diagnósticos precisos e minimamente invasivos. Igual eu falei, você substituiu uma biópsia por um exame de imagem nada invasivo e super seguro. A prevalência, né, do CA, de novo, para cada 100 mil habitantes, câncer de próstata tem uma prevalência de 17,3 e o de mama 16,6. É muito prevalente. Aqui falando um pouquinho do nosso serviço, o CRD então tem todos esses exames, inclusive essa ressonância 3 Tesla que a gente estava falando. E aqui tinha um videozinho institucional também, eu não sei, se você puder só clicar em cima. Enfim, está sem o áudio, mas só colocando à disposição. Eu fico ali na Avenida Paranaíba, ao lado do Hospital de Acidentados, nós atendemos 24 horas. E eu acho que o recado dessa noite é informação. O recado é cuidado, né? É realmente ter o carinho conosco mesmo, com os nossos familiares, de fazer o diagnóstico precoce, porque de forma precoce a gente tem resultados surpreendentes, tá bom? Então, cheguei nos meus 20 minutinhos, Gabi. Estou à disposição, se alguém quiser.